Buenas noches. Gracias a los participantes por conectarse el día de hoy. Este webinar está organizado por NACE Piura Student Section, Universidad de Piura, Connection NACE UDEP, NACE Lima, Perú, Smart Code, Pensten y Epicona. El webinar de hoy es Pintado de acero galvanizado por el proceso continuo de inmersión en caliente. Factores importantes a ser considerados para reducir el riesgo de fallas prematuras. A cargo del ingeniero Fernando de Loureiro Fragata, graduado en Ingeniería Química de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Químico formulador de pinturas en la empresa química industrial Unión de 1975 hasta 1979. Investigador en el área de corrosión en Electrobras, coautor del libro Protección de metales en atmósferas de Iberoamérica. Cuenta con más de 180 trabajos publicados en el área de recubrimientos anticorrosivos. Recibió 6 premios por trabajos de investigación realizados en recubrimientos anticorrosivos. En 2019 fue coordinador técnico y miembro del comité ejecutivo de SIC. A continuación, doy paso al ingeniero Fragata. Buenas noches a todas las personas que nos están mirando en este momento a través de sus pantallas, de sus computadoras y teléfonos celulares. Quiero agradecer la coordinación de este importante evento, en especial al amigo Freddy Vidal, por la invitación para presentar esta conferencia sobre pintado de acero galvanizado por el proceso discontinuo y no continuo de inmersión en caliente. Y vamos a hablar de los factores importantes a ser considerados para reducir el riesgo de las fallas prematuras. Este sistema acero galvanizado más pintura es conocido a nivel mundial como sistema duplex, aunque haya otras posibilidades de sistema duplex. Yo haré la presentación en portuñol, pues creo que a pesar de algunos errores de la pronunciación, esto es normal y desde ya pido perdón por los errores, mas creo que ustedes van a entender mejor que hablar bien en portugués. Praticamente todos los dados e informações que vou apresentar são basados em dados reais, obtenidos em las condições reais de serviço, a lo largo de minha carreira profissional de mais de 40 anos, pero sigo aprendendo todos os dias aprendo alguma coisa, especialmente com os jovens profissionais competentes, e é um intercâmbio mútuo entre os mais experientes e os jovens. Isso me deixa feliz. E também me quedarei muito feliz se, ao final desta apresentação, haya contribuído com ao menos $1 de conhecimento. Esta apresentação que vamos fazer também parte de ella vai ser parte de um manual específico de pintura de acero galvanizado e que está quase listo, há pouco para terminar. Vamos incluir um capítulo de sistemas de pintura e depois vamos a publicar. É um manual que tem 5 autores, Fernando Fragata e eu, Celso Nieco, que são os dois mais viejos, vamos dizer assim, os mais experientes, mas nós temos três profissionais jovens acá de muita competência técnica, que é Felipe Naciuc, de Sherwin-Williams, nosso Messi, Aaron Mendes, de H.M. Robert, e Fábio Crank, de Sherwin-Williams, ok? Também quero fazer um agradecimento especial à CPEL, o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica de Eletrobras, que foi o instituto onde eu passei a parte de minha vida, mais de 34 anos, e muitas das coisas que vou apresentar foram obtidas enquanto eu estava trabalhando allá. Então, um agradecimento especial à CPEL. Amigos, acero galvanizado é um material estupendo, um material fantástico, ¿no? E eu sou o fã número 1 de acero galvanizado. Alguém pode gostar de galvanizado, mas que eu não gosto. Eu he tenido a sorte de trabalhar no setor elétrico, onde pude ver como acero galvanizado é um material fantástico. É uma pena que no Brasil a cultura de acero galvanizado não é muito grande.
pero es un material que tiene excelente resistencia a corrosión en las mayorías de las atmosferas, tiene excelentes propiedades mecânicas, resistência a impacto, resistência a abrasão. E é interessante que nós outros passamos todos os dias nas carreteras, nós hemos visto postes de iluminação, defensas de estradas, e passamos por lá. Passamos todos os dias nestes pontos e vemos acero galvanizado, mas em nenhum momento paramos para pensar, que material fantástico é este? Ok? Então, a mim me gusta muito acero galvanizado. Acero galvanizado é obtenido com a execução de várias etapas de trabalho. A primeira etapa, quando chega a peça metálica, vai para um processo de desengraçado para quitar os azeites, as grasas e etc. Depois, uma etapa de trabalho uma etapa de lavado para retirar os resíduos da etapa anterior. Em seguida, se faz um processo de decapado com ácido clorídrico para retirar, quitar as capas de calamina, de produtos de corrosão e etc. Em seguida, obviamente, temos que fazer um processo de lavado outra vez para quitar os resíduos ácidos e não contaminar as etapas seguintes. Depois, há uma etapa muito importante, que é esse processo de fluxado. Fluxado é um processo muito importante e, sobretudo, tem uma relação muito interessante com as pinturas, como nós outros vamos poder ver nos slides seguintes. Essa etapa de fluxado é uma etapa em la qual as peças, depois de decapado, são imersas em uma solução de um doble sale, de cloruro de zinco e cloruro de amônio. O objetivo é eliminar possíveis óxidos de hierro que haya formado depois de decapado e lavado. Então, você vai sacar lá os óxidos e também evitando assim, e também depois que se remove a peça deste banho de fluxado, as peças vão para um estágio de secado e há um processo de cristalização desta sal na superfície. E com isso também evita o processo de reoxidação da superfície de hierro. Uma outra coisa é que quando a peça vai entrar em banho de zinco fundido, esta capa de cristalização se funde e isto ajuda muito ao processo de difusão de zinco para a superfície de acero carbono. Então, aqui temos nosso tanque, nosso crisol de zinco fundido, onde as peças vão entrar para o processo de galvanização. E neste momento, há um processo de difusão de zinco para a superfície de acero. Uma coisa muito interessante que se ha detectado alguns alunos que depois fizeram um estudo muito importante é que, ao retirar as peças do banho de zinco fundido, há algumas empresas que os operadores lançam sal de cloruro de amônio para recuperar, para evitar alguns defeitos na pintura, por exemplo, excesso de zinco. Arremessam, lançam cloruro de zinco, e o cloruro de zinco tem uma finalidade de aumentar a fluidez do zinco e facilita, por lo tanto, um melhor acabado da superfície galvanizada. Depois, esta peça vai por um processo de enfriamento com água. Depois, temos acá o nosso acero galvanizado. Muitos clientes não querem receber em suas empresas um acero galvanizado com produtos de corrosão branca. Então, se faz um processo de bicromatização, dicromatização, ou muitas pessoas chamam de passivação. Assim, depois deste processo, as peças vão para o cliente já toda protegida com a capa de passivação, ok? Diferentemente de uma pintura, de um recobrimento metálico obtenido por aspersão térmica, onde nós outros temos camadas distintas. Acero, camada de pintura. Acero, camada de zinco obtenido por imersão. Em galvanização não é assim. Em galvanização, o processo de difusão de zinco faz com que nós outros tenhamos
camadas intermetálicas, fases intermetálicas de diferentes conteúdos teores contenidos de zinco. A primeira capa que se forma é a camada gama com 75%, depois na camada delta com 90% de zinco, e depois camada zeta com 94% de zinco, e a última camada com 100% de zinco, que é uma camada de zinco puro, que é a camada eta. É assim que se forma, diferentemente dos outros processos de recobrimentos metálicos ou de pinturas. Então, temos acá diferentes camadas intermetálicas e com a última camada de zinco puro. Então, se pergunta, Fragata, a ti te gusta muito acero galvanizado, e por que há necessidade de se pintar acero galvanizado? Bueno, várias razões. Podemos pintar galvanizado por uma razão de seu ter propriedade de sinalização. Isso é muito importante. Né? Uma estrutura como esta, que está muito cerca de aeroportos, tem que ser sinalizada. Podemos pintar acero galvanizado por razões decorativas, estéticas, que também é muito utilizado. E podemos utilizar a pintura para obter uma proteção anticorrosiva adicional, porque em algumas atmosferas, em alguns médios, o zinco tem uma taxa de corrosão muito elevada. Então, um processo de diminuir a taxa de deterioração é de aplicar uma pintura. Então, podemos utilizar a pintura por uma razão de aumentar a proteção anticorrosiva. E quanto se aumenta? Bem, há na literatura algumas equações matemáticas, e esta eu saquei de um livro muito importante, que diz, e recomendo às pessoas que leiam este livro, que diz que a durabilidade de um sistema duplex é 1.5 a 2.3 vezes a suma das proteções individuais de pintura e de zinco. Então, isto é o que nós chamamos de sinergismo do sistema duplex. O que é? Se nós temos uma pintura que dura 4, não vamos dizer as unidades, se é 4 dias, 4 meses, 4 anos, 4 séculos, é 4. E na galvanização tem uma durabilidade de 12, a proteção final vai ser de 16? Não. Se utilizarmos essa equação com o fator de 1.5, podemos dizer que a proteção final vai ser superior a 24. Ok? Este é o efeito sinérico. Muitas pessoas não entendem o efeito sinérico, mas eu estive em congresso de SSPC em fevereiro e eu he visto na frase do presidente da KTA, Dr. Kenneth Trimber, em que resumiu da seguinte forma: efeito sinérico em sistema duplex. 3 mais 5 superior a 8. Pronto. Assim é o sistema duplex. Ok? Bueno, podemos utilizar o sistema duplex também para prolongar, para estender a vida útil das estruturas metálicas. Mira que nós temos aqui uma subestação, foi uma cortesia da CEPEL, temos aqui uma subestação onde o acero galvanizado com 36 anos de vida está nesta situação, que não está malo, mas já está com um desgaste acentuado, e neste momento é o momento certo para ser uma pintura. Isto vai fazer com que a estrutura metálica vá ter uma durabilidade muito grande. Então, a estrutura foi pintada, recebeu um sistema de pintura e está toda pintada. Creio que tem quase 5 anos e creio que eu vou morrer e não vou haver problemas nesta pintura. Ok? Então, quando se quer prolongar a vida útil das estruturas metálicas, podemos utilizar como proteção adicional. Eu vou dar um exemplo muito antigo. Antigamente, as estruturas de antenas, de torres de transmissão de energia elétrica, se quedavam totalmente, a parte de base, totalmente enterradas. Né? E, por exemplo, na atmosfera, o zinco está espetacularmente bem, mas acá, o que vai acontecer? Vamos a quitar a terra de cá e vamos a ver isto que está acá. Por quê? Porque há uma pilha, uma célula de aeração diferencial, um processo de corrosão por aeração diferencial. Como resolver? Depois, mas passaram a utilizar uma coisa muito simples, que era utilizar uma pintura para proteger o acero galvanizado na região de aeração diferencial. Então, se hace uma pintura 1 metro para debaixo da terra,
para baixo do suelo e meio metro para cima, para arriba, ok? Por lo tanto, estamos utilizando como uma proteção adicional. Bem, quais são os problemas de pintura de acero galvanizado? Os problemas são as falhas prematuras. Miram que nós temos aqui falhas prematuras que creio que muitos de vocês já han visto em todos os lugares que vocês caminham. Aqui temos outra proteção, aqui temos um processo de desprendimento, mais comum, descascaramento, e aqui temos um processo de perda de aderência, temos um processo de acentuado da corrosão de zinc com presença de herrumbre. Então, vamos acá ver primeiro este do lado esquerdo. Acá nós temos um descascaramento da pintura e também um processo muito acentuado de corrosão do zinco pelo volume de óxido que é sido formado. Mirem que nesta face, que não ha recebido pintura, que não foi pintado, o zinco está perfeito. Está com seus produtos de corrosão aderidos, está protegendo perfeitamente. E com pintura, o zinco teve uma corrosão muito intensa, muito severa. Deste lado, vamos a ver. Era uma torre, uma antena de micro-ondas que com menos de 3 anos e meio apresentou este problema. Um sistema de pintura muito bem aplicado, mas apresentou este problema. E eu fui inspecionar, esta mão é minha. Eu verifiquei que ao redor desta torre havia tuberias galvanizadas sem pintura, que não foram utilizadas no processo de montagem da torre. E estas tuberias que estavam ao redor da torre estavam perfeitas. Então, em função destes trabalhos e outros que eu também he visto, dê-me conta de que quando vas a pintar acero galvanizado, tienes que hacerlo bien, porque se vas a hacer uma pintura mal hecha, o processo é desastroso. Então, eu sempre digo para meus alunos, se vas a pintar galvanizado para adicionar uma proteção anticorrosiva adicional, hacerlo bien. Se vas a hacer mal, o projeto a proteção de zinco vai ficar comprometida. Mirem que esta situação que aqui está não atende a equação que eu ia mostrado para vocês. Por quê? Porque houve um processo de corrosão acelerado por baixo da capa de pintura. Ok? Então, se vais a pintar galvanizado, mal é preferível não pintar, do ponto de vista da corrosão. Ok? Bueno, então vamos a falar de outros fatores. Quando vamos a fazer pintura de acero galvanizado e decidimos que vamos pintar uma torre, uma antena, se as estruturas são de grande complexidade geométrica, é importante que o sistema de pintura seja aplicado antes da montagem. Por quê? Antes da montagem tem benefícios muito espetaculares. Por exemplo, evita-se a contaminação da superfície. Vamos imaginar que tens que instalar uma torre, uma antena destas em uma área marinha muito agressiva. Se vas a fazer montagem com as peças solamente galvanizadas para fazer a pintura depois da torre instalada, essas peças galvanizadas vão se quedar muito contaminadas. E vai ser muito difícil remover a contaminação salina das peças. E quando se pinta um acero galvanizado com contaminantes salinos, tienes que orar muito, porque o problema é desastroso. Ok? Então, quando se faz a pintura antes, te vas a evitar contaminação, tienes melhores condições operacionais para a execução da preparação de superfície, tienes maior facilidade para a aplicação das pinturas e facilidade para a realização dos serviços de inspeção. As pessoas vão dizer, Fragata, mas eu tenho que transportar as peças pintadas. Sim, e qual é o problema?
vão sofrer danos. Não. Trate as peças com carinho. Trate as peças pintadas como se fuera tu coche. Não vas a ter problemas. As peças pintadas merecem respeito. Ok? Sim, mas no processo de montagem vai haver danos. A pintura vai dañar. Ok, correto, vai sofrer danos. Pero é melhor que hagas a correção dos danos utilizando um procedimento adequado, isso é muito importante, vas a hacer correções nas partes dañadas. Isto é muito importante, porque é melhor fazer proteção dos danos, correção dos danos, do que pintar uma torre, uma antena completamente contaminada com sal. Ok? Então, isto é uma sugerência. Se possível, pintar as peças antes da montagem. Ok? É apenas uma sugerência e é meu pensamento. Ok? Bueno, outras coisas que temos que ter em mente é que as características dos produtos de corrosão de zinco. Se tem uma chapa de acero carbono e outra de acero galvanizado, vamos fijar aqui 2 tubos de acrílico, botar e pôr água destilada, uma solução de cloruro de sódio 3,5% e aqui também. Vamos a medir pH ao largo do tempo e vamos a ver o seguinte comportamento. A água, aonde está acero carbono, tanto em água destilada como água salada, o pH permanece em uma região de neutralidade. Pero em acero galvanizado, o pH começa a subir, a aumentar, vai aumentando em los 2 casos, água destilada e água salada, e ao fim de 700 horas, vemos que em água salada o pH já está superior a 9 e em água destilada já está muito próximo de 9, ou seja, produtos de corrosão alcalinos. Que isto implica nas pinturas? Em pintura indica que em uma superfície de acero galvanizado, eu não posso aplicar diretamente uma pintura que seja passível de saponificação. Por quê? Porque os produtos de corrosão são alcalinos. Se aplica uma pintura que tem ácidos graxos, vai sofrer saponificação. E que pinturas são essas? São pinturas alquídicas, que aqui no Brasil chamamos de esmalte sintético, mas são pinturas alquídicas. E todos vocês já viram isto? Por exemplo, um poste de sinalização, mira, daqui, mais cerca, olha como está, que coisa linda. Um descascaramento, por quê? Utilizou uma pintura alquídica diretamente na superfície de acero galvanizado. E há 2 errores. Errores porque uma pintura inadequada e um espessor muito baixa. Isso nós outros vemos todos os dias. Isso é pênalti. Tecnicamente falando, é pênalti. Mira, outro caso. Há muitos casos. Eu poderia passar a noite toda falando desses casos. Isso é um problema, um erro técnico. As pessoas não vão dizer, então por que se pinta? Porque muitas pessoas têm desconhecimento técnico e cometem o seu erro. Aí também outra facilidade é que são pinturas, as pinturas alquídicas são pinturas de fácil aplicação e tem baixo custo. Então as pessoas, vamos pintar, se daí um problema, depois sacas a parte de descascarada e depois faz um lirrado e aplica outra vez. Isso é respeitar as pessoas, mas um erro técnico, porque isso ocorre. Eu também já he aplicado pinturas alquídicas diretamente em acero galvanizado na casa de minha suegra para pintar o portão de sua casa, na porta de sua casa, porque pintura de baixo custo, eu vou gastar muito dinheiro com epóxi, poliuretano? Não, pintei com alquídico, ok? Outra coisa, temos que conhecer as condições superficiais dos recobrimentos de zinco. Pode estar novos, pode estar envelhecidos, e envelhecidos pode ter diferentes estágios de oxidação. Isto vai definir a seleção das pinturas, o procedimento de preparação de superfície, isso é muito importante. Por exemplo, um acero galvanizado novo, quando sai da galvanização,
apresenta brilho, não tem produtos de oxidação, está um aço galvanizado novo. Aço galvanizado envelhecido, por exemplo, um estágio como esse, onde os produtos de corrosão estão bem formados, estão protegendo bem o acero galvanizado, lá na parte interna. Este é um acero galvanizado envelhecido. Este caso, por acaso, tem mais de 20 anos. Pode apresentar um pouco mais evoluído, onde tem uma corrosão mais evoluída de zinc, pode apresentar esses pontos de rumbre. E cuidado, porque esses pontos de rumbre não significa que está em acero, pode estar nas capas intermetálicas. E eu hice um trabalho junto com o IPT, em São Paulo, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, onde analisamos materiais com esse tipo de aparência e verificamos que há casos em que há um consumo de zinc, pero não há chegado, e já está com ponto de corrosão roxa, pero não há atingido o acero carbono. Há outros casos, alguns pontos que sim, pode atingir o acero carbono, mas nem sempre. Então, não há necessidade de nos quedarmos preocupados. Não é? E quando falamos de acero galvanizado novo, qual é o problema? É que a ausência de rugosidade. O acero galvanizado novo, se vamos ver em microscópio eletrônico de barrido, vamos ver que é uma superfície muito lisa, não há um perfil, uma rugosidade para as pinturas. Isto pode ser problema, por exemplo, quando se aplica uma pintura muito dura sobre uma superfície que não tem rugosidade. Então, isso é a delaminação, descascaramento, enfim, pode ocorrer. A falta de um perfil, às vezes, hace falta, sobretudo quando há variações térmicas que o polímero dilata, contrai, isso pode acontecer. Né? Quando falamos de acero galvanizado envelhecido, já é um pouco diferente, porque se quitas lá os produtos de oxidação de zinc, temos uma superfície mais rugosa, né, devido à oxidação de zinc, e nessas condições, nós já temos pinturas epóxis, mastic alumínio, que se comportam muito bem nessas superfícies. Depois se bota na capa intermediária, na capa de acabado, estamos com um excelente sistema de proteção corrosiva. Mas sempre, a mim me gusta destacar que temos que sacar os produtos de corrosão sueltos e também quitar os contaminantes superficiais, ok? Então, um aço galvanizado envelhecido tem uma facilidade um pouco mais fácil de se fazer a pintura. Tá? Contaminantes visíveis do processo de galvanização. Muitas vezes recebemos uma peça galvanizada com muitos grumos, com muitas cenizas, que são contaminantes que se quedam aderidas na superfície de galvanização quando a peça se retira do banho de zinco fundido. Então, recebemos peças com grumos, com cenizas, e que são óxidos de zinco, óxidos de hierro, que se quedam na superfície do banho. Né? E isso pode ser sacado por meio de ferramentas mecânicas ou, em alguns casos, também utilizando soluções químicas, como, por exemplo, a literatura cita uma solução de amônia para tirar as cenizas, né? Com auxílio de escovas de nylon, com cepilhos de nylon. Então, são problemas de galvanização que podem ser evitados. Por isso, é importante as especificações de galvanização de ser o que pode e o que não pode, ok? Agora, há um contaminante que nós outros temos que pensar muito, e é os resíduos de flujo, que é cloruro de zinc e cloruro de amônio, que é o que se utiliza em banho de fluxado. Estes contaminantes salinos, eles são normalmente invisíveis a olho nu. E são extremamente prejudiciais para a performance de recobrimentos de pintura, como vamos ver mais adelante. E, como são deliquescentes, tais contaminantes aumentam a velocidade de transmissão a vapor d'água, podendo assim dar lugar a uma formação de um meio ácido, porque se tu pegas cloruro de zinco de amônio e põe dentro da água, vas a ver
uma hidrólise ácida destes sais. Então, se a água passa por a película, vai a formar um meio ácido na interface, recobrimento de zinco e pintura. Esta condição contribui à corrosão acelerada de zinco na capa de galvanização e, como consequência, a formação de ampolhas, desprendimento da pintura e também um processo acelerado do zinco, como já hemos visto. A mim me gostaria de falar de um caso muito interessante, que foi aonde nasceu tudo que se habla hoje quando há uma falha prematura em pintura anticorrosiva. Eu he participado do projeto Pátina. O projeto Pátina é um projeto dentro do projeto CITED de Espanha, que foi feito para comemorar os 500 anos de descobrimento da América, e este projeto Pátina foi coordenado por Dr. Manuel Morcillo, de Espanha. Eu he participado no grupo, junto com Dr. Elizabeth e Zebir Pancian, de PT. Eu fui o coordenador do grupo 1, que tinha a missão de fazer provetas protegidas com pinturas convencionais e também proteger pintura de acero galvanizado. Então, eu vi as provetas todas, pinturas de acero carbono e pintura de acero galvanizado, e essas provetas foram para diferentes países da Iberoamérica. As estações de ensaio estavam em diversos lugares, em Chile, em Antártida, Espanha, Venezuela, enfim, estavam em todos os lugares. E, depois de 2 anos, havia um sistema de pintura que era formado por uma capa de wash primer, que era uma pintura para promover a aderência em sistemas de acero galvanizado, e depois uma capa intermédia e de acabado. E este sistema, que sempre proporcionou excelentes resultados, no projeto Pátina foi um desastre. Os coordenadores locais passaram a me dizer: Fragata, o sistema de pintura de acero galvanizado está malo. E eu me quedei muito triste, até porque em laboratório também se quedou mal. Então, fomos investigar o que se passou. Eu tinha em meu laboratório chapas galvanizadas que não foram utilizadas no projeto, e fui analisá-la. Fui numa análise microscópica, vi algumas manchas em la superfície e fui analisar o que se passa em alguns pontos da superfície. Fui a fazer uma análise por EDS, dispersão de energia. Encontramos zinco, que era normal, e cloro em grande quantidade. E este cloro, fomos analisar as placas galvanizadas, o teor, o contenido de cloruro, estava de 3 a 7 microgramas por centímetro quadrado. Muito alto para galvanizado. Pero, como pode ser, se em laboratório as chapas foram manejadas de forma correta? E a fonte provável foi da galvanização. Depois, vários projetos e estudos foram feitos com os alunos de Zebir. Zebir decidiu fazer um estudo mais amplo para saber, e realmente esses alunos, em suas teses de maestria, viram que o processo de atirar sal, né, de cloruro de amônio em las placas, fazia com que, ao fim, estas placas tinham um grau de cloruro muito elevado. E eles detectaram estes valores. 5 empresas de galvanização, A, B, C, D, mire, cada uma com um determinado valor de contaminação. 1.6 a 1.1, 1.6, é inferior a 0.8, mas pero essas 3 acá, mira como está com teor de cloruro muito elevado. Então, não podemos generalizar. Isto não pode ser generalizado. Há empresas que fazem bem, e outras empresas que não fazem tão bem, certo? O hecho é que temos que ter cuidado com as superfícies galvanizadas, ok? Bueno, e veja, acá mostramos quantos trabalhos depois foram feitos a respeito deste assunto, né, publicados em eventos nacionais e internacionais. Bueno, foi uma experiência negativa, pero muito positiva, porque agora eu sei porque em tempo de menor do que 3 anos e meio, eu sei por que isso ocorreu. Mire que o fenômeno é o mesmo. Eu sei porque esta antena, esta torre,
Por que este processo tão agressivo? Em menos de 18 meses, se quedou assim, mesmo problema. Agora eu sei, mirem este caso agora, com 8 meses. Mira, a pintura nova, 8 meses. Mirem como se quedou a pintura. Como pode? 8 meses. Um sistema completo de pintura. Para termos uma situação como esta, não é só umidade. Há que ter um agente agressivo para consumir todo o zinco e chegar nas camadas intermédias e, quizás, mais tarde na superfície de acero. Ok? Então, isto mostra. E foi feito um levantamento de teor de cloruros na superfície que foi da ordem de 6,5 microgramas por centímetro quadrado, que veio vindo da galvanização. Ok? Então, foi muito positivo, e eu sempre digo que uma experiência negativa pode resultar em alguma coisa muito positiva. Depois desse trabalho em Brasília, ocorreu muitos outros casos. As empresas de pinturas tiveram razões para sair de alguns problemas por conta desse trabalho. Bem, falando de preparação de superfície, a primeira etapa que se faz em preparação de superfície é quitar óleos e graxas, que é comum, porque são contaminantes que vão interferir na aderência da pintura, e se pode usar normas internacionais. Uma sala mais conhecida é SSPC, SP1. A camada de passivação, aquela camada que é utilizada em processo de galvanização, depois da galvanização, para evitar a formação de produtos de corrosão branca, também não nos interessa estar na superfície, a sua presença pode ser detectada utilizando a norma SSPC SP16, que utiliza uma solução de sulfato de cobre a 2%. Pingas uma gota de solução na superfície e se queda negra rapidamente, vai dizer, olha, a superfície tem passivação, não tem passivação, tem graxas ou aceites ou não tem. Este processo de SSPC é muito completo, é uma prova muito simples de fazer, muito fácil de fazer, e eu recomendo que todos hagam este teste, ok? Se alguém quer usar também pode usar, ao invés de solução de sulfato de cobre, pode usar também uma solução de acetato de plomo a 3,5%, que também é muito bueno, dá uma resposta muito rápida. Mas há alguns países que não deixam utilizar plomo, não? Mas se pode utilizar também, ok? Outra coisa é quando você vai fazer uma pintura de uma estrutura que já está exposta à atmosfera e não se quita as sales. Este é um caso muito interessante, e na cortesia de Tatiana Meirelles, que foi minha aluna, e estava em Singapura e me enviou esta foto, muito preocupada, e dizendo o que podia ser. Eu falei, esta estrutura está perto do mar? Sim, está perto do mar. Cloruro. Sales, porque em pouco tempo, 6 meses, creio, 6 meses, não pode apresentar um problema deste. Isto é, sale na superfície. Então, por quê? Acero galvanizado não perdona a presença de sales na superfície. Vamos falar de alguns tratamentos de superfície para promover a aderência das pinturas. Vamos falar de chorro abrasivo ligeiro, lirado, fosfatação, cromatização e tintas reativas. O processo de irradiamento abrasivo ligeiro e lirado são processos físicos, e fosfatação e cromatização são processos químicos, ok? Então, são processos que utilizamos para promover a aderência da pintura em cima de acero galvanizado, e temos lá a possibilidade também de utilizar a norma STM 6386 para ter mais informações desses processos. Então, vamos falar de alguns processos rapidamente aqui. Chorro abrasivo ligeiro, que chamamos de sweep blasting, é um processo muito bueno e está contemplado, está previsto nas normas STM e SSPC. É recomendado para chapas gruesas, galvanizadas pelo processo descontínuo de imersão a quente. É um processo eficiente na limpeza e também proporciona um perfil de anclaje capaz de assegurar a curto, médio e longo prazos uma boa aderência de certos tipos de pintura, como principalmente base de resinas epóxi. E aqui está um caso típico de uma chapa galvanizada nova,
que foi submetida a um processo de churro abrasivo ligeiro. Isto não é de burro, isto é real. E foi eu que hice essas provas, tá? A condição inicial e depois de um churro abrasivo ligeiro. E isto causou um perfil de anclagem de cerca de 12 micrômetros. Utilizei um abrasivo não metálico, na granulometria dá aproximadamente de 250 a 400 micrômetros. 250 a 400 micrômetros, e uma pressão de 70 libras, ok? Pero isto está muito bonito, pero isto tem que, na prática, tem que ser feito com muito cuidado. Apesar de ser um processo eficiente, não se dispensa na limpeza prévia com água para quitar os contaminantes salinos da superfície. O processo de lavado prévio da superfície é muito importante, e de preferência com a ajuda de manta abrasiva sintética para remover os contaminantes salinos, porque aí contaminantes salinos têm barra solubilidade em água. Por exemplo, Simon coleite é um deles, é um cloruro de zinco monitratado, e também há a possibilidade dos contaminantes salinos estarem incrustados em recobrimento de zinco. Então, há necessidade de lavado com água, pero com a ajuda de alguns materiais abrasivos. Uma manta abrasiva sintética, pode ser manual, pode ser também mecânica. Há mantas abrasivas para trabalhar junto com máquinas automáticas para haver uma produção melhor. Okay? Pero, esse processo de lavado tem que ser acompanhado por alguma coisa abrasiva sintética para melhorar a remoção dos contaminantes salinos. A experiência do profissional, da pessoa que vai executar o churro abrasivo é muito importante. Há que ter um treinamento prévio para dizer a ele o que ele vai chorrear, porque senão ele vai quitar a camada de galvanização. E, por lo tanto, temos que preparar o profissional para fazer churro abrasivo ligeiro em um acero galvanizado. A rugosidade da superfície, ao redor de 10 a 15 micrômetros, é um bom rango de espessor e proporciona boas condições para aderência. Essa SPC estabelece um perfil mínimo de 19 micrômetros. Mínimo está lá, mínimo. Mas isso não está bem, porque mínimo não está bem. Imagina que o profissional faz o churro abrasivo e o perfil de anclaje está de 90 micrômetros. Seguro, a capa de galvanização saiu. Então, eu creio que a norma tem que cambiar para alterar este número mínimo de 19. Tem que dar um rango, porque mínimo de 19 pode ser 50, 70, 80, isso não pode, ok? El abrasivo para churro abrasivo, de preferência não metálico. Há empresas que utilizam abrasivo metálico, eu não vou aqui discutir, a minha preferência é sempre não metálico. E também que o abrasivo esteja seco, limpo e isento de contaminantes, aceites, graxas, sales, etc. Porque abrasivo que está contaminado vai contaminar a superfície de acero galvanizado, e acero galvanizado não vai perdonar. Na granulometria buena está no rango de 200, 500 micrômetros e uma dureza de 5 a 6 na escala de mineral de Mohs, ok? A pressão está aí a 50, 60 micrômetros, 60 PSI, e um ângulo de inclinação em torno de 45, 60 graus. A distância da boquilha até a superfície pode ser 30, 40, 50, 60, mas estes dados vão ter que ser levantados em campo, de acordo com a geometria das peças. E também outra coisa que tem que ser determinada em campo é a velocidade de movimentação da boquilha de churro abrasivo. É uma coisa que não se pode estabelecer uma velocidade. Aí em campo há muitas variáveis para se estabelecer acá um valor constante. Bom, temos lirramento, processo de lirrado, processo de cepilho, usando cepilho, mecânico ou manual. São dois processos que se pode utilizar. Manual apenas em áreas muito pequenas, porque manual é um método que
que não têm uma uniformidade boa, né? E, además, são dois processos que são muito agotantes, né? Muito exaustivos, né? Então, de preferência, se vai utilizar mecânico ou manual, não interessa. O importante é que os métodos que tu vais utilizar não causem polido a superfície de acervo galvanizado, senão vais a prejudicar a aderência dos recobrimentos. Então, essa é uma coisa muito importante, ok? Aqui é uma foto para mostrar um processo de lirado manual. Mira que há lugares lirrados, pero há lugares não lirrados. Isto é uma foto tirada de microscopia eletrônica de varrido. Então, são coisas que deixam falhas em processo, ok? Fosfatação é um processo excelente, espetacular. Por quê? Porque é um processo que convierte a superfície de um metal, como por exemplo as carbono, acervo galvanizado, em uma camada de fosfato insolúvel do íon metálico, por exemplo, fosfato de zinc. E esta camada proporciona excelentes condições para a aderência da pintura e vai proporcionar melhor condição anticorrosiva do sistema global de proteção. Fosfatação é um processo excelente e nossos coches podem dizer se é ou não. Pero fosfatação tem que ser hecho por profissionais e empresas que conheçam, que tenham conhecimento do processo. Senão, as falhas prematuras vão ocorrer muito rapidamente. Eu sempre hablo para meus alunos. Tratamentos químicos de conversão, por exemplo, fosfatização, quando bem executados, realizados, são excelentes para aderência de recobrimentos e proteção anticorrosiva. Pero mal executados é uma catástrofe, é meio corrosivo. Ok? Então, muitas pessoas às vezes me fazem uma chamada por telefone, falam, eu quero saber como se faz fosfatização. Eu não falei, vai na montadora de coches e pergunta como se faz. Okay? Cromatização, pessoal, também é um tratamento químico de conversão, onde se utiliza aí soluções que vão generar uma camada de hidróxido de cromo e cromato de zinco na superfície, com a espessor de 0,3, 3 micrômetros. Também é excelente, pero em Brasil é muito pouco utilizado por la restrição de cromo hexavalente na composição. Pero existe. Algumas empresas que fazem pintura a polvo utilizam o processo de cromatização, ok? Pero como dije em fosfatização, é um processo químico e tem que ser feito por empresas que tenham conhecimento, profissionais treinados, ok? Aplicação de tintas reativas também é um processo muito bom para se conseguir a aderência das pinturas. Antigamente, tínhamos um processo muito interessante, que era a utilização de pinturas reativas, e uma delas era o wash primer. O wash primer é uma pintura que tinha em sua composição ácido fosfórico, tinha polivinilbutirol e um pigmento espetacular, que era cromato de zinco, tetroxicromato de zinco, e se aplicavam na pintura, né? E uma pintura muito delgada, quase sem opacidade. Por isso está aqui esta marca, pode ser que é uma pintura muito delgada, com 10, 12 micrômetros de espessor, e depois aplicava a capa intermédia, acabado, e teníamos um sistema muito bom. Eu acho que Primer sempre foi uma pintura que teria que ser aplicada com muito cuidado, respeitando a temperatura ambiente, baixa espessor, baixa umidade relativa, né? Pero a presença de tetroxicromato de zinco praticamente está fazendo com que este produto não se fabrique mais em Brasília, se aplique mais. Pero era um produto muito bom. Hoje as tintas epóxi-acrílicas de base aquosa, né, que também se utilizam muito. Pero são pinturas que têm que se testar, porque de um fabricante para outro há problemas de desempenho. Quanto em relação à especificação dos esquemas de pintura, pessoal, eu queria falar das características da tinta, que têm que ser insaponificáveis. As pinturas que vão aplicar diretamente em superfície de acervo galvanizado não podem ter altíssima dureza, altíssima coesão. E creio que os fabricantes têm que ter
um grupo de pinturas específicas para acero galvanizado. Outra coisa é o dimensionamento dos esquemas de pintura. Há pessoas que pensam assim, bom, o meu acero carbono está protegido pela capa de galvanização, então eu vou utilizar uma pequena espessura de pintura que eu vou economizar. É o pior erro que existe. As pessoas querem proteger, a pintura não pode aparentar defeitos. Então, tu tens que proteger o zinc, não o acero carbono. O zinc é tu substrato. Então, tem que usar uma espessura de pintura de acordo com o meio ambiente, no mínimo, igual a acero carbono. Isso é um erro muito grande. Sabemos que a taxa de transmissão ao vapor d'água é uma propriedade que funciona do espessor. Então, não se pode trabalhar com baixa espessura. Temos que ter espessor compatível com as condições de ambiente. E, sobretudo, que acero galvanizado é, entre comillas, um substrato muito reativo. O que hace mal para acero carbono, para acero galvanizado, é muito pior. Então, vamos acabar com estas coisas de utilizar barras espessoras. Considerações finais, pessoal. O objetivo desta apresentação foi apenas contribuir com alguns conceitos técnicos, cuidados importantes, que, se forem considerados, podem reduzir riscos de falhas prematuras em sistema duplex. Os estudos não vão continuar. Este estudo que vamos que apresentamos, não cerra cá o tema está sempre evoluindo em função do avanço tecnológico, então outros estudos vão ser feitos, e os profissionais de pintura, especificadores, inspetores, devem ter conhecimento do que é um sistema duplex e saber dos riscos involucrados, se certos cuidados não são tomados nas fases de especificação do sistema de pintura e de preparação de superfície. Fim. Muito obrigado e espero que pueda contribuir com $1 de conhecimento. Se sim, me quedaria feliz. Muitas graças a todos. O tempo é muito curto, né? Eu tentei fazer de tudo, ok? Muitas graças a todos. Espero que vocês tenham gostado. Muchas gracias, ingeniero. Pasamos a la ronda de preguntas. El ingeniero Ozzy García pregunta: ¿cómo se controla el espesor de la capa de zinc fundido sobre el acero? Espesor de zinc recomendado en estructuras expuestas a la atmósfera. ¿Cómo puede comparar la capa de zinc con una capa de zinc más aluminio? Perdão, poderia repetir lá? Sí, no se preocupe. Hay ruido. Y a ver. ¿Cómo se controla el espesor de la capa de zinc fundido sobre el acero? Espesor de zinc recomendado en las estructuras expuestas a la atmósfera. ¿Y cómo puede comparar la capa de zinc con una capa de zinc más aluminio? Bien, vamos por etapa. Nosotros, em geral, temos vários métodos para medir o espessor de zinc sobre acero. Um processo é utilizar os processos eletromagnéticos ou processos que não são destrutivos, ou utilizar processos que são destrutivos de dissolução de zinc para calcular a massa de zinc por unidade de área. Aí hoje há equipos e Fischer tem esses equipos muito buenos para determinar a capa de galvanizado sobre acero. Eu não creio que hoje não é problema. Muitas pessoas, do ponto de vista prático, utilizam os mesmos equipamentos para medir capa de espessor. Há tema que já foi motivo de discussão, porque a capa de galvanização não é uma capa física solamente, é uma capa que tem camadas intermetálicas, que isto poderia haver interferência. As pessoas têm usado com muito sucesso os medidores de espessor normal, mas também agora há equipos específicos, e Fischer ha mostrado em seus trabalhos recentes, webinários que han hecho, que há materiais adequados para medir com mais precisão a camada de zinc sobre acero carbono.
Camilo pregunta, ¿qué sistema de recubrimiento recomienda aplicar en acero galvanizado para nuevos proyectos? Mira, abre um pouco de espaço, porque aí muito ruído em ligação. Abre um pouco de espaço. Ok, ingeniero, no se preocupe, disculpe. Camilo pregunta, ¿qué sistema de recubrimiento recomienda aplicar en acero galvanizado para proyectos nuevos? Para a última, Proyectos nuevos. projetos novos. Bueno, em projetos novos hoje, aí, na minha opinião, a primeira etapa é um processo de lavado com água para quitar todos os sais, eventualmente que vem da galvanização. Se há traços de aceites, graxas, se hace uma limpeza para tirar esses contaminantes. E depois, fazer um chorro abrasivo ligeiro, e depois um sistema epóxi, uma capa de primer epóxi, adequado para acero galvanizado, uma capa intermediária e uma capa de acabado de acordo com as exigências que queremos, se queremos resistência ultravioleta, se não queremos, ok? Pero hoje, para mim, o chorro abrasivo, se é possível fazer, para mim é o melhor método de preparação de superfície. Daniel pregunta, en el galvanizado, ¿cuál es la causa de la mancha blanca y cómo se puede prevenir? Não, a mancha branca em galvanizado é normal, porque isso é produto da corrosão, da oxidação de zinco. Quando tienes mandas a ser galvanizado e novo e não queres que haja essa capa de essas manchas brancas, as pessoas assim o processo de bicromatização, o processo de passivação para evitar essa oxidação devido à umidade. Isso é normal em acero galvanizado. Ok? Não há problema. Álvaro pregunta, ¿los espesores de la capa de zinc de un galvanizado puede ocasionar algún tipo de falla en la superficie? Bueno, vamos a partir do princípio. Primeira coisa que a capa de galvanizado tem que estar buena. Por isso, a capa de galvanizado tem que ser inspecionada antes da pintura. Tá? Porque, às vezes, uma capa espessor de galvanizado pode, se não for bem hecha, pode deixar vazios em processo de descamação da galvanização. Isso já ha ocorrido no setor elétrico. Né? Há um processo de descamação, separação de camadas de galvanizado por espessura elevada e o processo não foi feito de forma adequada. Isto sim, isto pode trazer problemas para a pintura. A pintura tem que ser aplicada sobre um galvanizado bem consolidado, bem hecho, que sofreu um processo de inspeção de qualidade. Ok? Claro, se tem falhas em sistema de pintura, em sistema na camada de galvanizado, uma delaminação, por exemplo, escamação, por um processo mal executado, isso pode trazer problemas para a pintura. Claro, não tem problema. Pero eu parto do princípio que para pintar um galvanizado, este galvanizado tem que estar bem. Ok? Héctor Chiroque pregunta, cuando la estructura ya está envejecida, ¿qué tipo de preparación de superficie se realiza? Bueno, vou te passar o que nós outros hacemos em setor elétrico em Brasil, com muito sucesso. Primeira coisa é, se possível, sempre fazer um processo de lavado para quitar sales da superfície. E se há evidências de graxas, de óleos, sacar os óleos com as normas convencionais. Depois, remover mecanicamente, ou com chorro abrasivo, ou mecanicamente, manualmente, se não for possível utilizar essas ferramentas mais produtivas, sacar os produtos de corrosão de zinc, aplicar uma capa de epóxi mastique alumínio. Te vou dizer, não vou fazer comercial acá, mas muitas pessoas, só para sintonizar, para ter uma ideia, eu creio que muitos de vocês já ouviram falar em carbomastique 15.
que eram epóxi, mastic, alumínio, e ainda existe até hoje. E muitos fabricantes existem produtos similares. É solamente para eu ter uma ideia. Aplicam na capa de epóxi, mastic, alumínio, e depois a pintura de acabado pode ser poliuretano, se vai pegar a radiação ultravioleta, pode ser acabado de epóxi, se não vai pegar radiação solar, ok? Se temos uma área muito agressiva, pode aplicar 2 camadas de epóxi, mastic, alumínio e depois poliuretano como acabado. Sabe? É um sistema que funciona muito bem no setor elétrico. O histórico em setor elétrico deste sistema é espetacular. Alberto pregunta, no vi qué tipo de abrasivo usó en sus probetas SSPC AB1234 y cuál es el abrasivo más recomendable para efectuar la limpieza. Mira, o abrasivo tem que ter tamanho de grão da ordem mais ou menos de 250, 500 micrômetros, que é 0,2, 0,5 milímetros. Abrasivo, recomendação no abrasivo não metálico. Né? Há empresas que utilizam abrasivos metálicos por uma questão logística, porque não querem tirar 4 toneladas de seu sistema, né, para fazer chorro em 2, 3 peças galvanizadas. Há empresas que utilizam com sucesso granada de acero. Pero, se eu tenho que especificar, eu vou especificar um abrasivo não metálico, ok? Com um tamanho de grão de 0,2 a 0,5 milímetros e com uma pressão de 50, 60 PSI, uma inclinação de 45, 60 graus, e assim vai servir, vai ser obtendo uma superfície muito boa. Ingeniero, para terminar la ronda de preguntas, cuando durante el ensamblaje la parte galvanizada se somete a un proceso de soldadura, ¿tendrá ese punto conocido como la zona afectada térmicamente el mismo rendimiento que las regiones galvanizadas cuando se protege con pintura? Perdão, eu vou pedir que, porque aí a tua voz está intermitente, está sendo... Repite la pergunta. No se preocupe. Isso. Cuando, durante el ensamblaje, la parte galvanizada se somete a un proceso de soldadura, ¿tendrá este punto conocido como la zona afectada térmicamente el mismo rendimiento que las regiones galvanizadas cuando se protege con pintura? Sim, lá são afetadas termicamente. Quando você vai poner um sistema de pintura e é galvanizado porque foi feito num processo de soldadura na superfície galvanizada, temos que ter os processos convencionais, né? Processo de limpeza convencional, né? Para a pintura. Eu não vejo algum detalhe específico nesses casos. Para mim, as condições têm que ser as mesmas, porque o galvanizado não vai sofrer grandes problemas, ¿no? Las preguntas que faltan se las pueden hacer llegar al correo del ingeniero. Sí, sí. Ok. Entonces, muchas gracias, ingeniero, por compartirnos su experiencia y estar aquí con nosotros. Gracias a los asistentes. Só queria dizer que as pessoas que han visto a apresentação, que podem enviar para meu e-mail, para meu WhatsApp, as ideias da apresentação, se eles gostaram, se não gostaram, porque eu quero sempre melhorar as coisas que hago. Então, é importante que as pessoas possam
que envíe para mí las opiniones del proceso de la presentación. ¿Ok? Muchas Muchas gracias a gracias, todos. ingeniero. Gracias a los asistentes. Ok, Y feliz día del ingeniero a todos ok, los presentes. Esta es una actividad por la Semana de Ingeniería en conjunto con NACE ok. Perú. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como NACE Piura Student Section UDEP para más contenido y esperamos que puedan acompañarnos en futuras ponencias que realicemos y que les sirvan para adquirir nuevos conocimientos.